Fala galera, Adri na área e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como eu vim parar aqui na Alemanha sendo enfermeira. Acompanha aí. Pra quem não sabe, a pessoa que vos fala aqui é enfermeira há mais ou menos 5 anos, formada pela Unigran Rio, a Universidade do Grande Rio, professor José de Souza Erdi, que fica em Caxias City, no Rio de Janeiro. Depois disso, eu fiz uma residência em cardiologia pela Unirio e no Instituto Nacional de Cardiologia, lá em Laranjeiras. E também me pós-graduei em terapia intensiva pela UFRJ, na Escola de Enfermagem Ana Nery. Durante, quase no finalzinho, assim, da residência, eu recebi uma mensagem da chefe da residência falando sobre o processo seletivo que ia ter nos próximos dias sobre enfermeiros trabalharem na Alemanha. Seria uma reunião de apresentação das empresas e tudo mais, e de como funcionaria. E aí eu participei dessa apresentação das empresas, a apresentação de como é esse processo seletivo. Quem organizou isso tudo foi a ZAV, a Agência Nacional de Emprego Alemã, em parceria com 2 hospitais lá na Alemanha. Um hospital voltado mais para a área de geriatria, mais para a área de idosos, asilo e tudo mais, que não é um hospital em si, assim, mas que tem e necessita dos cuidados de enfermagem. E o outro hospital que também tinha um pouco mais, assim, de complexidade, que tinha terapia intensiva, tinha as enfermarias que a gente está acostumado a ver e tudo mais. Eu acabei optando por ficar só em uma palestra e conhecer. Eles apresentaram nessa palestra, nesse dia, muito sobre como funciona a questão dos impostos aqui na Alemanha, que são muitos impostos e são coisas que a gente, de primeira, assim, a gente não conhece, não sabe como funciona. Então eles apresentaram tudo isso, falaram sobre a questão de salário, como é o trabalhar na Alemanha, apresentaram as empresas, né? Mostraram os setores não, mostraram o hospital. A gente conheceu um pouquinho da empresa, conheceu um pouco da proposta. Eles falaram, obviamente, de salário, que é muito importante, né? Que era o que a gente mais, assim, almejava, né? E sobre como seria todo o processo, enfim, como aconteceria tudo. E no final dessa apresentação, eles falaram que quem quisesse marcar uma entrevista, quisesse participar da entrevista, era só botar o nome lá. Eu acredito que quase todo mundo, se não me engano, todo mundo que estava nessa apresentação fez uma filinha e entrou para participar dessa entrevista. Eu acho que foram 2 dias de entrevista que eles separaram a galera. Eles pediram pra gente levar nossas documentações, o que a gente tinha de experiência de trabalho, que isso tudo contaria um pouco. Uma coisa muito importante que eu não falei. Toda essa apresentação foi feita em alemão, porém com tradutor para português brasileiro. Então não fiquem desesperados assim e tudo mais. Não nos foi exigido inglês previamente conhecido, igual algumas empresas eu sei que solicitam, né, inglês de nível básico, intermediário e tal. Não foi necessário para participar nem da apresentação da empresa, nem do processo seletivo. Então, assim, o inglês não foi necessário, com a ZAV, pelo menos. A entrevista, a apresentação, como eu falei, foi em alemão, com o tradutor para português. E a entrevista também de emprego também foi em alemão, com o tradutor para português. E se você chegou até aqui, fica atento, se inscreve no canal, acompanha a gente. A gente tá com uma série de vídeos muito legais que tá aqui fresquinho para compartilhar com vocês sobre a nossa vida aqui na Alemanha, como a gente chegou aqui e tudo mais. Então, se você já chegou até aqui, muito obrigada e continua aí, se inscreve, ativa o sininho. Então, no primeiro dia, como eu falei com vocês, foi feita a apresentação da empresa, a apresentação da proposta. No segundo dia aconteceu a entrevista e a gente ficou lindamente aguardando um e-mail, uma mensagem, um sinal de fumaça, falando se eu tinha sido aprovado ou não, porque eles iriam mandar e-mail. Eles falaram, né, que iriam mandar e-mail caso a gente tivesse sido aprovado ou não. E a gente ficou esperando ansiosamente por esse e-mail. Eu não lembro ao certo quando que foi a entrevista e quando que eu recebi o e-mail. Mas eu sei que se passaram, acho que alguns meses. Uns 2 meses, eu acho. Né? Que aí a gente ficou assim, na apreensão, aí depois eu simplesmente esqueci.
fala sério e tal. Já tinha até começado a procurar emprego em outro lugar e tudo mais, que já tava no final da residência, né? Então tinha que começar a caçar as coisas. Pum, de repente, um dia eu acordei, recebi um e-mail e vi que tinha sido selecionada para o processo seletivo, tinha sido aprovada, na verdade, e que poderia começar a fazer o curso de alemão e que eu estava ganhando a oportunidade de ir para a Alemanha. Olha só, para quem nem imaginava sair do Rio de Janeiro, gente, ir para a Alemanha, pro outro lado do mundo. Doideira. Então, agora a gente tem que começar a fazer o quê para trabalhar na Alemanha? Começar a aprender a falar alemão, né? O mais básico possível. E aí a gente iniciou um curso de alemão super mega ultra power intensivo, com a duração média, acho que foi de 4 meses, se não me engano, do A1, que é o básico do básico, até o B1, que é o intermediário, o primeiro nível do intermediário de língua. Foram 4 meses muito cansativos, eles pediram, né, dedicação exclusiva para o curso, porque era um curso que durava o dia todo, era de 8 da manhã até, se não me engano, 4 horas da tarde. Era muito, muito, muito cansativo. Muitas das vezes eu falava que era mais cansativo do que um plantão de 12 horas da residência, né? Então, assim, realmente o cansaço mental é muito grande, né? Você é muito exigido de que você aprenda, de que você absorva o tempo todo, e de que você renda, e de que você tire notas boas. Então, assim, foi muito intenso mesmo. Tanto intenso de aprendizado, quanto intenso de questão psíquica, psicológica. Então, assim, foi muito pauleira mesmo. Consegui, mas infelizmente hoje eu vejo que eu tenho muitas deficiências na língua até hoje. E eu acredito que muitos dos meus colegas que também vieram e a galera que participa desses processos seletivos, eu acho que podem concordar comigo também, que muitas das deficiências de língua que a gente tem hoje foi graças a esse aprendizado super, ultra, mega intenso, né? Normalmente, para quem não sabe, do A1 ao B1, as pessoas demoram 2 a 3 anos que as pessoas demoram para aprender no tempo normal o que a gente aprendeu em 4 meses. Então, realmente foi muito intenso, foi muito cansativo. E durante o curso a gente ganhava uma bolsa de auxílio de 300 euros, que era mais ou menos na época R$ 1.200, e que dava para segurar um pouquinho as pontas, mas para quem normalmente é enfermeiro, tem 1 ou 2 empregos, então assim, tem que pensar com carinho mesmo como é que vai fazer em relação a isso, porque é praticamente impossível você conseguir fazer o curso de alemão e continuar trabalhando com plantão noturno ou alguma outra coisa do tipo. É bem difícil mesmo. Então, depois de 4 meses de curso, mais ou menos, a gente fez uma prova de certificação, porque a gente precisava desse certificado de nível de língua para começar a trabalhar oficialmente na Alemanha, para viajar para a Alemanha e começar a trabalhar. Porém, comigo, como nem tudo são flores, né? Dos 4 módulos que tem na prova, eu só passei em 2. Não passei de primeira nos outros 2 módulos, né? Nos outros 4. Nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Eu vim aqui para a Alemanha somente com 2 módulos de certificação do curso de alemão, porque eu simplesmente não passei nos outros módulos. Mas isso foi acordado e foi acertado com a empresa. Eles falaram, vocês podem ficar tranquilos, tudo mais, venham, a gente resolve aqui. Eles falaram isso pra gente. Mas mesmo assim a gente quis fazer pra ver se conseguia mesmo, né? E ficava aquela pressão pessoal também, poxa, eu tenho que conseguir passar, eu tenho que conseguir passar. Mesmo assim eu consegui vir pra Alemanha, porque foi com a empresa que a gente acordou isso. Né? A empresa virou pra gente e falou, não, tudo bem, fiquem tranquilos, aqui a gente resolve. A empresa, ela deu muito apoio em relação a toda a parte de tradução de documentos, tradução dos nossos documentos para alemão, que é uma parte necessária do processo de reconhecimento de diploma e muito cara. Então isso ajudou bastante a gente em relação a isso. Eles deram entrada no visto de qualificação profissional, que é um visto diferente, então para quem fica assim perguntando qual é o visto, a gente veio para cá, a gente não veio para cá com um visto de trabalho em si, a gente veio com um visto diferenciado, que é o visto de qualificação profissional,
porque a gente passa por um processo de reconhecimento do nosso diploma, que dura mais ou menos aí de 6 meses a 1 ano. E por isso que o nosso visto é diferenciado. É como se a gente fosse um estudante barra acadêmico barra profissional. É uma mistura um pouquinho de tudo. A empresa fez todo esse processo, adiantou todo esse corre pra gente, e coisa que também facilitou muito. A gente só foi lá no consulado no Brasil, né? Consulado da Alemanha no Brasil, e deu entrada no que foi necessário, fez todo o preenchimento de formulários necessários e pronto, foi tudo belo, tranquilo. Depois a gente voltou lá para pegar o visto, né? O carimbinho, né, no nosso passaporte, e preparar as coisas, preparar a mala, preparar tudo para começar a viagem. A passagem aérea foi reembolsada pela empresa, mas como eu já falei, como outras coisas, são coisas que são acordadas previamente. Eles falaram que iriam reembolsar a passagem aérea até determinado valor. Então a gente tentou comprar uma passagem que não passasse muito desse valor, mas eles reembolsaram a passagem quando a gente chegou aqui na Alemanha. Quando a gente chegou aqui também, nós já tínhamos um local certo para morar, a gente já sabia, antes de sair do Brasil, qual era o nosso endereço, com quem que a gente ia morar, né? Nossos colegas que iriam dividir apartamento com a gente, e o lugar certinho de como a gente iria morar. Contado pra gente, né? Mostrado pra gente, a gente viu no Google Maps tudo direitinho e tal, o apartamento, aonde ficava e tudo mais. E quando a gente chegou aqui, a gente já veio direto pro apartamento da empresa, que, apesar de ser da empresa, a empresa descontava, obviamente, né? Nada é de graça, a empresa descontava o valor do quarto que a gente morava, né? Diretamente do nosso salário. Não foi de graça, nada é de graça, nada. Tudo eles vão descontar em algum momento. E nada mais justo, né, gente? Porque a gente tá prestando um serviço, eles estão primeiramente nos ajudando em relação a isso, só que eles querem um retorno. E o retorno é com o nosso trabalho, enfim, com a nossa dedicação, com a nossa melhora no idioma. Mas quando a gente chegou aqui já tava tudo direitinho, tudo bonitinho. A gente chegou num apartamento que já tinha cama, tinha roupa de cama, tinha travesseiro. Só a geladeira que tava vazia, né? Mas a gente morava, né, perto do mercado, então a gente no mesmo dia já foi no mercado e tal, mas foi uma coisa assim organizada em relação a essa parte, né? Claro que nem tudo foi perfeito. Passamos por os perrengues, obviamente. Assim que saímos do aeroporto, assim que saímos do avião já começou os perrengues, mas é brasileiro, né? Acontece. Era isso que eu tinha para contar sobre o meu processo seletivo, de como foi, como eu descobri todo esse mundo de ser enfermeira na Alemanha e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e segue a gente, porque a gente tem muita coisa para contar ainda para vocês. A gente tá aqui há 1 ano e pouquinho, e durante esse 1 ano e pouquinho, apesar de ser pouco tempo, né, de imigração, a gente já passou por muita coisa, a gente tá a fim de compartilhar com vocês, então não deixa de acompanhar e de seguir a gente, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!